Marcos 2, quem encontrou, diga, achei. Alguns dias depois, soube-se que Jesus estava onde, gente? Numa casa. Numa casa. Hã? Numa casa? Opa, ele estava onde? Mas faz uma diferença, é a única menção de Jesus nesse aspecto. Em casa, isso faz uma diferença. Logo se juntaram tantos, que nem junto à porta cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fizeram um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico, onde estava o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas e também fariseus que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que ele diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em seus corações, entre eles, Jesus lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí a Bíblia diz o seguinte, perdi o texto aqui, vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Antes de entrar na mensagem, você já prestou atenção, todas as vezes que Jesus curava um paralítico, o que ele dizia? Pega o teu leito e leva para a tua casa. Tanto esse, quanto do tanque de Betesda, que ficou lá 38 anos. Eu, depois de 38 anos deitado naquela esteira, a última coisa que eu queria ver depois de curado, e Jesus mandava levar para casa. Para quê, pastor? O cara acordava de manhã, todo curado, sarado, vida nova. Quando ele olhava no cantinho da parede, foi daí que eu saí. E eu sei quem me tirou daí. Gratidão. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Gratidão é a memória do coração. A gente não pode deixar nossas macas, nem se lembrar, nem se esquecer de onde foi que nós saímos. A Bíblia diz que Jesus estava em casa. Jesus escolhe esta casa como seu quartel ministerial. Ele mora aqui por pelo menos 3 anos e meio, na casa da sogra de Pedro. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente, ele mora com a sogra, leva todos os amigos para morar lá também, em Cafarnaum. Cafarnaum fica na região da Galileia. Jesus escolheu esse lugar para morar durante os seus 3 anos e meio. A casa não é dele, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Na verdade, ele é um hóspede permanente nesta casa. Jesus não é de Cafarnaum. Jesus nasceu lá em Belém, você sabe disso. José e Maria tiveram que ir para Belém por causa do recenseamento, a contagem do povo. E quando Maria, estando com José em Belém, porque José não quis deixá-la desamparada, até por correr o risco talvez de ser apedrejada, estava grávida sem ter casado, José a leva num jumento até Belém. Chega lá, Jesus nasce. Belém ficava 9,5 quilômetros de Jerusalém. Davi também nasceu lá. Jesus não tem nada a ver com Cafarnaum, ele foi nascer lá em Belém. Aquele jogador, toda vez que eu falo isso, eu lembro aquele jogador Rivelino. Ele foi jogar lá em Belém do Pará, a primeira vez. A repórter disse: o que o senhor está achando de estar aqui em Belém do Pará? Eu disse: eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu venho na cidade onde nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim, eu queria deixar bem claro, Jesus, tem gente me olhando com a cara séria assim, é verdade, Jesus não nasceu em Belém do Pará, ele nasceu em Belém da Judéia, e é longe pra caramba. Então Jesus nasce em Belém. Aí um anjo aparece e fala: vocês pegam esse menino e fogem, o rei quer matar. Aí eles vão para o Egito. Lá no Egito passa um tempo, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz. O certo é que o anjo manda eles retornarem. Eles não voltam para Belém, eles não são de Belém, eles voltam para Nazaré. Jesus passa a sua vida inteira em Nazaré. Tudo que ele ensinou, ele aprendeu em Nazaré, que ficava perto do Vale do Armagedon, ficava ali numa região maravilhosa lá em Nazaré. Só que quando ele completa 30 anos, ele vai começar o ministério e ele escolhe um lugar mais estratégico, Cafarnaum, que fica em frente a um lago de água doce.
chamado Mar da Galileia, ao lado de Genezaré, ao lado de Tiberíades, perto de Tábiga, do outro lado ficava Decápolis. Jesus escolhe essa região para morar, e ele fica lá 3 anos e meio. Não é todo dia que Jesus está em casa, ele é missionário. Ele anda de cidade em cidade, pregando, curando, evangelizando. E agora, coincidentemente, quando começa Marcos capítulo 2, a notícia se espalha. Soube-se que Jesus estava em casa. O pessoal postou no grupo e tal, já pôs no Face, enviaram o grupo do WhatsApp, hashtag Jesus em casa e tal, corre para lá todo mundo. O pessoal já fez selfie, a galera... Aí a Bíblia diz que a multidão aglomerou. Algumas coisas aconteceram nessa casa e que me revelam as marcas de uma casa que Jesus está nela. Jesus está em casa. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Jesus está na sua casa? No final eu faço a mesma pergunta. Se eu colocar câmeras escondidas na sua casa, eu vou encontrar Jesus lá? No seu quarto, no seu banheiro, na sua cozinha? Eu não vou te fazer uma visita. Não. Câmeras escondidas. Porque se eu te fizer uma visita, a primeira coisa que você vai me mostrar é que está tudo. Como que a gente recebe visita? Bom dia. Os meninos tudo treinado. O cachorro limpo e amarrado. Eu fui jantar numa casa, o banheiro estava tão limpo que eu disse, traz o prato, eu vou comer aqui. E eu fiquei pensando, será que é assim o tempo todo? Na hora da janta, o pai foi no quintal e disse, Joãozinho, querido, lindo, príncipe, gostoso, cheiroso, maravilhoso do papai, por favor, vamos jantar. O menino, pai. Sentamos à mesa, apareceu uns pratos quadrados que o marido nunca tinha visto. Ele está tão acostumado com um copo de requeijão que quando a mulher pôs uma taça, ele falou... São tantos adjetivos, minha princesa, meu cheiro, minha linda, cheirosa, fofa, por favor, com licença, obrigado. Eu não vou te fazer uma visita. Não dá para ver Jesus fisicamente numa casa, mas da maneira como você trata o seu cônjuge, nos sites que são acessados lá. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Acho lindo. Apocalipse. Jesus está na porta de uma igreja dizendo, estou à porta aí. Estou falando daquele que colocou o nome nas estrelas. Chama elas pelo nome. Estou falando do Criador do universo, tudo foi feito por Ele, sem nele nada do que foi feito se fez. Estou falando daquele cujo céu é o trono, a terra é o escabelo dos pés, a água do mar cabe na palma da mão. Ele faz o que quer, entra o que quer, Ele faz o que quer. Mas na minha casa Ele só entra se for convidado. Se há a probabilidade de uma igreja sem Jesus, pensa uma casa. Quais são as características de uma casa que Jesus está nela? E eu não ouso, senhoras e senhores, fazer aqui hoje uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese. Você também não sabe, então eu quero compartilhar com você de maneira prática e simples algumas verdades do texto. Primeira marca de uma casa que Jesus está nela. A Bíblia diz que Jesus ensinava. Diga, ensinava. Onde é que se ensina as coisas? Na escola. Essa casa é uma escola. A primeira marca de uma casa que Jesus está nela, ela é uma escola. Sua casa é uma escola? Lógico. Interessante que a gente casa pensando assim, vou ensinar os filhos, e eles acabam ensinando a gente também. A gente aprende tanto com o cônjuge que fica até parecido. O jeito de falar, a maneira de se... fica tudo igual. Sua casa é uma escola? Lógico. E aí vale 2 frases. Primeiro, casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Você vai morrer sem aprender. Até porque casamento não muda ninguém, só tira a máscara. A mulher casa com o cara pensando, ele vai mudar. Ele vai mudar. 30 anos depois, ele acha que ele vai mudar. O cara encontra a mulher e fala, gente, essa mulher é perfeita. Com 1 mês, ela já é outra. O segredo de um casamento de sucesso é beleza e paciência. Quando tudo estiver bem, beleza. Quando não tiver, paciência. Que a minha casa é uma escola, eu sei.
O texto é claro em dizer que Jesus ensinava o que você ensina na sua casa? Quais são os princípios fundamentais, basilares, que são os norteadores dos valores na sua casa? Numa geração corrompida, num país que incentiva a ideologia de gênero, até postei no Face ontem. Como sobreviver, o que ensinar aos filhos, senão nós não temos tempo? Estamos terceirizando a educação dentro da nossa casa. Quem tem que ensinar a Bíblia para os meus filhos é a igreja. A educação secular é a escola. Eu poderia citar para você textos como ensina a criança no caminho que deve andar, e outros e tal, de Salomão, de Jesus e tal. Deixa eu te citar a Constituição Federal. A Constituição diz que a responsabilidade primeira na educação dos filhos é dos pais. Nós estamos sendo omissos. Eu li um livro de desabafos infantis. Um livro. Crianças. Professores de escola dominical e pais anotaram orações de crianças. E criança, eu acho legal ver criança orar. Um menininho de 6 anos diz: papai do céu, nunca me leve para o céu. Em nome de Jesus, nunca me leve para o céu. Mamãe me falou ontem que lá não tem McDonald's. Eu vou fazer o que no céu? Uma menina de 8 anos disse: papai do céu, minha mãe não come quiabo. E me bate se eu não comer. Meu pai não quer mais ir à igreja e me obriga a ir com a minha mãe. Final da oração dela: papai do céu, me faz crescer logo, porque quando eu for grande, nunca mais eu como quiabo e nunca mais coloco os meus pés na igreja. Tem gente que sai da casa de Deus, fala mal do pastor, fala mal da igreja, reclama com as crianças no carro e quer que elas cresçam gostando de igreja. Canta um corinho, filho. Trabalhadores do evangelho. Sabe mais, não tem Bíblia mais, tem nada. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Os ouvidos do seu filho podem estar fechados ao conselho, mas os olhos estão abertos ao exemplo. Agora, se o pai é um alho e a mãe uma cebola, como é que pode os filhos exalar um bom perfume? Eu olho para uma criança que xinga, briga, morde e tal. Ela não é o problema, ela é reflexo de uma imagem. Ela está vendo isso em algum lugar. E quando os pais pecam, quando os pais erram, os filhos morrem. Caim e Abel, e aí eu vou te citar um monte de histórias. Eles estão perdendo o referencial. Eu fui pregar numa igreja pequenininha, uma das congregações nossas, na periferia, depois da periferia, na 5ª rua abaixo, numa congregação, tinha um mega congresso, às 20 pessoas, não tinha piso, tudo no chão. Terminou de pregar, o pastor disse: vamos lá em casa jantar. Eu falei: boa esta palavra. Quando eu cheguei na casa do pastor, eu confirmei aquela evidência. Você sabe, onde tem crente tem 2 coisas, que é comida e menino. Você pode ficar sossegado que tem. Quando eu cheguei, aquele cheirão de macarrão e tal, eu tenho 3 filhos. O pastor da igreja tem 3. O vice estava lá e tem 3. Aí chegou um diácono. Com quanto? Com 4. E eu, pastor Jaime, eu sou muito espontâneo. Do jeito que eu sou na banca, eu sou aqui embaixo, eu sou no altar. Eu comecei a brincar com as crianças, porque tem pregador que muda, né? Você está conversando com ele: e aí, tudo bem, queridão? Ele pega o altar: meu Deus! Que foi, querido? O que aconteceu? O cara se transforma. Ben 10! Que é isso? Você estava tão bem até agora, aconteceu alguma coisa? Eu sou muito espontâneo. E aí, irmão Mário, eu comecei a brincar com as crianças. Eu gosto. Sou um cara normal. Os meninos brincando, eu falei: o que você quer ser quando crescer, menino? Ele falou: grande. Falei para o outro: e você? Ele disse: advogado. E você? Eu quero ser médico, eu quero ser gari, não sei o que. Então. O filho do pastor da igreja tem 8 anos. Eu estou falando de uma família tão simples, gente. Lá vem ele de bermudinha, chinela havaiana.
Ele já estava brincando, suadinho, sujo de brincar com os meninos. Não tinha asfalto na porta da casa. Pensa os meninos, tudo sujo. Aí ele veio e falou, e você, menino? O filho do pastor, o que você quer ser? Ele pôs a mão na cintura e falou, pastor, quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus, igual o meu pai. Aquilo mexeu comigo. Aí eu parei de perguntar também que os próximos eram os meus filhos. Eu falei, deixa quieto. Casa é escola. É ou não é? O que você está se ensinando na sua casa? Segundo, uma casa em que Jesus está, presta atenção. Eu estou falando do texto. Tem um paralítico que foi curado, ok? Tem um doente que foi curado. Jesus é o médico dos médicos, sim ou não? Se tem médico, se tem doente que é curado, essa casa é um hospital. Sua casa é um hospital? Muitos lares hoje deixaram de ser hospital para ser cemitério. Deixamos de ser agentes de cura para sermos coveiros emocionais. E eu não estou falando de um hospital de maneira física, porque toda casa é um hospital físico. Quer ver o cabra melhorar? Às vezes ele está ruimzinho no hospital. Você leva para casa, ele dá uma animada. Casa é bom demais. É o melhor lugar do mundo. Até as mulheres sabem muito bem disso com relação à casa. Que as mulheres têm esse cuidado todo especial, né? Com o físico, remédio, aquelas coisas e tal. A mulher é muito prendada, é lidada com o cuidado disso. Tanto é que uma mulher, ela sabe lidar com as enfermidades. Uma mulher doente, ela vem na igreja. Uma mulher doente, ela trabalha. Uma mulher doente, ela namora. Uma mulher doente, ela cuida da casa. Uma mulher doente, ela vai na faculdade. Chama resiliência. Agora, um homem doente, se ele tiver com gripe, parece que ele está com câncer em estado terminal. Se ele for solteiro, ele chama mãe. E se ele for casado, amor. Graças a Deus pelas mulheres. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Agora eu vou vender material. Mas eu não estou falando da cura física. O índice de doenças psicossomáticas em famílias cristãs cresceu de maneira exacerbada. Nem sei o que é exacerbado, eu li no Google, achei legal e tal. Nós estamos nos ferindo. Com palavras, com gestos, com atitudes. Estou pregando hoje, aqui dentro tem gente que está com o coração sangrando, porque foi esfaqueado com uma palavra afiada. E ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso só pronuncie uma palavra em casa, quando ela for melhor do que o silêncio. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Eu fiz a 8ª série 3 vezes, porque tudo que eu faço é bem feito. A primeira vez que eu tomei uma bomba daquela, eu cheguei em casa com o meu boletim e falei para minha mãe, mãe, que cor é o amor? Ela disse vermelho. Eu falei, está aqui meu boletim, eu te amo. A minha mãe me deu alguns conselhos, mas o meu pai pegou o boletim, ele sentou comigo na mesa. Eu queria que meu pai tivesse me batido muito naquele dia, mas ao invés de me bater, durante 30 minutos eu ouvi o seguinte: você é um fracasso, você é uma vergonha, você nunca vai chegar a lugar algum. 30 minutos de maldição. Aí eu não conseguia mais passar. Eu não conseguia estudar. Tentei a faculdade, não conseguia terminar. Quase me afundei no meu casamento. Na minha mente estava registrado: você nunca vai conseguir
Eu estou falando de um referencial. Alguém que eu me espelhava disse para mim: você não. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. O único exército capaz de matar um soldado ferido talvez seja a família. O tempo passou e o Espírito Santo tratou minha alma. Chamei meu pai, nós conversamos, eu liberei o perdão, ele pediu perdão. E eu fui sarado. Eu fui curado. Sua casa é um cemitério ou um hospital. A segunda marca, ou a terceira marca de uma casa que tem Jesus, ela é um refúgio. Diga comigo, refúgio. Ela é um refúgio. A casa de Pedro estava, não cabia nem perto da porta. Estava, ó. Vocês vão me responder com sim ou não. A casa de Pedro tinha sauna, tinha piscina, uma televisão de 60 polegadas, Wi-Fi top. Por que ela estava lotada? É isso que a minha geração precisa compreender. É o que está faltando em muitas casas. As pessoas preferiam estar lá dentro, no calor, desconfortáveis, numa casa com janelas pequenas, todo mundo tumultuado. Era mais seguro, se sentiam mais abrigadas e refugiadas dentro do que lá fora. Sua casa é um refúgio? Porque tem gente que a casa dele, o clima, o ambiente é tão artificial que nem quem mora na casa quer voltar. Dá 18 horas, o cara está no trabalho, aí lembra da mulher dele, fala: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder. Olha para mim. Eu vou te explicar o que é um refúgio. Do meu jeito. Você está de carro, é de madrugada, você está tentando voltar para casa, e a gasolina do carro acaba. São 3 da manhã, você está sozinho, sozinha. Aí você desce rua abaixo, procurando um socorro. Quando você chega no final da rua, você percebe que está tudo escuro, não tem saída. Quando você vira para voltar, aí aparece um pitbull. Sabe aquele cachorro da cabeçona desse tamanho? Aí você se lembra que alguém te disse que a mordida dele pesa meia tonelada. E ele sorri para você. Uma voz do além vem: eis que te digo, meu servo, vaza porque o bicho vai pegar. E você vira rua acima, e ele atrás, e você vai gritando: quem poderá me defender? Alguém está em casa dormindo, ouve aquela bagaceira e fala: gente, vou salvar alguém. O camarada vai e abre o portão. Gente, se tem um pitbull correndo atrás de você e um portão se abre, você vê a porta da esperança, você enxerga uma luz saindo de lá. Você ouve anjos cantando: aleluia. Quando você entra, que o cara fecha a porta, o pitbull fica de fora. Você fala: aqui! Essa casa foi um? Foi um? O problema é que em muitas casas o pitbull está aí de dentro. Apóstolo Paulo disse: cuidado, para que não vos mordeis e vos devorais. A minha geração come estresse no trabalho, come estresse no trânsito, come estresse na faculdade, come estresse na rua. Vomita onde? A gente confunde intimidade com desrespeito. E a familiaridade, ela pode trazer consigo a desonra. Você tem coragem de falar para o seu cônjuge o que você jamais falaria para o seu pastor. Para as pessoas fora de casa: bom dia! Olá, tudo bem? Por favor, obrigado, com licença. Em casa é sai! Tem mulher que trata melhor o cachorro. Marido: vem cá na mamãe, vem cá. Na mamãe, na mamãe. O marido: seu cachorro. Tem homem que ele é mais atencioso, ele cuida mais do carro do que da esposa. Tem mulher que parou de usar perfume, está passando gasolina.
A ver se o marido dá uma moralzinha. Paulo diz, cuidado para que não vos mordeis e vos devorais. Você já prestou atenção como nós somos grossos, brutos e ignorantes dentro de casa? Filho responde, a gente briga e tal. Nós nos ferimos, a casa não é refúgio. Gente, eu já fiquei em cama de pelo menos 15 ou 16 países. Mas a melhor cama do mundo. Do mundo. É a minha. Por duas razões. Primeiro que ela tem o meu formato. Quando eu deito ela me abraça. Bem-vindo em nome de Jesus. Segundo, por quem que eu amo está lá. Uma casa que Jesus está, ela é uma escola. Ela é um hospital. Ela é um refúgio. Agora presta atenção. Mais uma marca. Olha para mim. Jesus está nessa casa aqui do texto? Sim? Teve cura. Teve palavra. E teve adoração. Porque quando o paralítico andou, todos deram glória. Espera aí. Se tem Jesus, se tem palavra pregada, se tem cura, se tem adoração, essa casa é uma igreja. O maior desafio dessa geração não é trazer a família para cá, é fazer da minha família uma igreja. Isso é difícil. Qual foi a última vez que teve oração na sua casa? Qual foi a última vez que teve uma adoração na sua casa? Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Deixa eu dar uma dica para você que é macho. A maior declaração de amor que um homem pode fazer para uma mulher é orar por ela. Quando você for se deitar com a sua esposa, abraça ela bem apertada, ela vai falar assim, meu Deus. Aí você vai dizer para ela assim, princesa, querida, docinho, tchutchuca, eu sei lá como é que você chama a sua mulher. Troço, coisa, joio do meu trigo, não sei. Fala alguma coisa. Você vai falar alguma coisa e vai dizer para ela assim, eu vou orar por você. Diga comigo, orar. Diga, orar. Eu vou beber água e eu quero que você pense essa palavra ao contrário. A palavra orar de trás para frente. Raro. Se para você orar é raro, está na contramão. Vai ser atropelado pelas circunstâncias da vida. Quem raramente ora, raramente vence. Fazer da minha casa um lugar de adoração. Onde Deus entra e fala, eu me sinto em casa. Olha os hinos. Olha como ele trata ela, olha os filhos. Não é perfeição. Não. Lá em Goiânia tem uma febre de adesivos. Eu não sei se aqui tem, mas os crentes põem adesivo para tudo lá, no carro, na rua. Eu sou crente, o outro põe assim, eu sou católico, não estou nem para você. Eu sou evangélico, não sei, Jesus é fiel, não sei o que e tal. Tem de tudo. Eu estava no trânsito dirigindo, aí vinha um adesivo assim. Uma Brasília, uma porta verde, outra vermelha, a tampa de trás azul e o carro era branco. Tudo amarrado de arame e tal, estava assim, presente de Deus. Aí eu parei no trânsito e eu comecei a orar. Falei, Senhor, se algum dia o Senhor quiser me dar um presente, me erra. Outro dia eu parei atrás de um carro, Maurício, estava assim, se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. Desviei o irmão, ele chamou minha mãe de linda, aí foi forte no trânsito, foi forte. Olha que adesivo, se você ama Jesus, buzine, buzina para você ver. Mas uma senhora pichou o muro da casa dela lá, escreveu assim, ó, esta casa pertence ao Senhor Jesus. Gente, isso é bonito demais, olha. Quem ficou preocupado foi o vizinho. Eu li uma frase de um pensador e disse assim, quando Jesus está em casa, logo os vizinhos percebem isso. O vizinho chamou a mulher e falou, nunca entrei numa igreja, mas pelo que eu já ouvi falar desse Jesus aí, ele não está nessa casa não. Essa mulher ela é maluca, entojada, fofoqueira, nojenta, fala mal de todo mundo na rua. O marido dela saiu para comprar leite faz 10 anos. Nunca mais ele voltou. Ninguém aguenta ela. Os meninos vivem tudo acuado, com medo, não vai embora, porque não tem para onde ir. O cachorro vive sumido, escondido na casinha. O periquito voou, o papagaio, ela cortou a asa dele para ele não ir embora. Eu vi ele descer rua abaixo a pé. Foi embora, não aguentou não. Um dia ela levantou para ir à igreja no domingo de manhã.
Amarrou o cabelão dela em nome de Jesus, pegou os meninos. Aquele saião, aquele blusão, aquele cabelão, aquele biblião, aquele linguão. Então foi para a igreja. Aí foi na igreja falar em língua e orar e tal. Quando ela voltou, como diz uma senhora da minha igreja, ela ficou impressionante. O vizinho escreveu embaixo da frase dela outra frase. Ela ficou assim. Ficou assim, ó. Esta casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Uma família que vive os princípios de Deus, uma família que vive, fala muito mais alto em favor do Evangelho do que todos os sermões que a gente consiga pregar. A distância entre o que você prega e o que você vive revela o seu caráter. Não é difícil pregar. Meu maior desafio não é pregar. Não. É viver com a minha mulher lá em casa. Porque o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. É por isso que pouca gente quer pregar nessa área. Um camarada falou para mim, não sei para que, um itinerante, chegou lá em Goiânia. Não sei para que esse negócio de pregar, negócio de casal. Eu não tenho problema com a minha mulher. Falei, querido, lógico, você fica 40 dias fora de casa. Vai morar com ela para tu ver. Uma casa que tem Jesus, ela é uma igreja. Ela é uma escola. Ela é um refúgio. Ela é um hospital. Outra marca de uma casa que Jesus está nela. Quando o telhado abriu, a Bíblia diz assim: e vendo Jesus a fé. Diga fé. Uma casa que tem Jesus tem o quê? Tem que ter fé. Você já viu fé? Já viu? Jesus viu. E fé impressionava Jesus. Oração não impressiona Jesus, cantar não impressiona Jesus. Tem gente que vai orar, acha que está impressionando Deus. Amantíssimo, eterno, soberano, excelso, inalcançável, inatingível, ó inexcusável e tal. Ele deve pensar que Deus olha e vai falar, que é isso? Deus não se impressiona com oração, com pregação. Gente, você não vai impressionar Deus cantando nunca. Nunca. A gente impressiona os homens. Como é que Deus vai se impressionar com a gente cantando se o céu é perfeito? Tinha uma coisa que impressionava Jesus: fé. Fé. A mulher chegou em Jesus e falou: o senhor podia ajudar minha filha? Jamais tira o pão dos filhos e dou para os cachorros. Ela falou: mas uma migalhazinha rola, não tem não? Um pedacinho, qualquer coisa. Jesus falou: o que é isso? Anota aí, gente, quem for escrever aí. Lucas, escreve aí, filho. Escreve aí. Onde for pregado o Evangelho. Alguém pode falar dessa mulher para mim, por favor? E tem outros textos. Jesus se impressionava com a fé. Porque sem fé é impossível. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é gala, ou seja, Ele dá presentes, Ele existe, Ele se relaciona. Jesus, quando Ele olhou, a Bíblia diz, e vendo Jesus, como que Jesus viu fé? Diga comigo, atitude. Os camaradas chegaram na porta da casa, não tinha jeito de entrar, um deles era brasileiro, chamou o cara da porta e disse: se eu te der uma oferta, você não põe esse paralítico lá na fé? Então, não tem jeito não. Não, ele é portador de necessidades especiais. Daqui onde Jesus está, todo mundo é portador de necessidades especiais. Aí o outro falou: tive uma ideia, a gente desce pelo telhado. Quando você for ler Bíblia, deleta do seu cérebro cultura do século 21. Estou falando de uma casa de 2.000 anos atrás. Tem telha plana, não. O mesmo material da parede é o material do teto. É de adobe. Fizeram um buraco, quebraram a casa. Não tirou a telha bonitinha depois, não. Quebrou a casa.
Um cara falou assim: rapaz, descer esse cara pelo telhado para quebrar essa casa é da sogra de Pedro. Pedro é estressado, Pedro ele é bipolar, é nervosão, não vai dar certo, esse negócio vai dar problema. Pedro anda na água, na memória ela afunda. Jesus fala: cara, tu tá cheio de Deus, sai de mim, Satanás. Assim, é tudo apavorado, para ele cortar a orelha de todo mundo aqui, é daqui para ali, ele é maluco. Pedro é tão doido que ele foi comprar, isso está lá, não está na Bíblia, não está lá em Acrescentares. Ele foi comprar, fica depois de Heresiastes. Ele foi comprar veneno de matar rato. A mulher falou assim: o senhor vai levar o veneno agora? Não, vou trazer os ratos para comer aqui. Estressado, ele é nervoso, ele é todo apavorado, todo angustiado. E o cara falou: vamos quebrar o telhado. Eu falei: não, eu topo. E chegou o quarto, vamos. Agora imagine comigo, algumas casas tinham escada. As casas melhores tinham uma escada para subir no telhado, outras não tinham. Vamos supor que não tinha essa escada. Como é que eles subiram, esse camarada que não se ajuda, um paraplégico? Aí dois subiu, amarrou ele no lençol e subiu com a cama. E vai amarrar. Eu fico imaginando quando o teto começou a quebrar. Aí Jesus olhou, aí tinha poeira descendo. Quando abriu um foco de luz, um cara vem descendo amarrado no lençol de cabeça para baixo. Um está suado, o outro cortou a camisa, o outro cortou a blusa, o vestidão dele, o outro está sangrando um pedaço da manga assim que cortou. E aí vem, quando Jesus olhou tudo aquilo, Jesus viu ar. Sabe o que está faltando em muita casa? Atitude. É muito melhor deixar o filho o dia todo na internet do que tirar um tempo para conversar com ele e resolver um problema. É muito mais fácil fazer de conta que a minha vida financeira está bem do que ter que pedir um conselho e compartilhar com alguém. É muito mais simples eu aparentar que meu casamento está tudo certo, tapar o sol com a peneira, do que tocar na ferida. O que está faltando em muitas casas é a atitude. Uma mulher falou para mim: pastor, estou orando. Falei: que bom, só que eu estou orando muito. Falei: melhor ainda. Pastor, minha vida agora é só orar e fazer a obra. Eu fico na casa das irmãs, na igreja, eu vou para os montes. Pastor, eu estou igual o Kodak, de hora em hora tem uma revelação. Pastor, só de falar comigo eu sinto. Pastor, que unção. Eu falei: querida, mas que bênção, né? Ela falou: eu estou tão envolvida com a obra, inclusive não estou tendo nem tempo de ir na minha casa. Falei: parou! Espera aí, estava indo muito bem. Você não está tendo tempo de ir na sua casa? Não. Quem está cuidando do seu marido? Jesus. Falei: que lindo. Eu acho isso tão meigo. Jesus ressuscita mortos. Ele cura câncer. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele liberta das drogas. Ele escreve o nome no livro da vida. E cafuné? Ele não faz. Jesus educa nossos filhos? Jesus educa nossos filhos? Não! Jesus estuda a Bíblia? Não! Ele jejuma? Não! Ele oferta? Não! A minha geração quer que Lázaro saia, mas não quer tirar pedras. Quer que o azeite se multiplique e não quer buscar vasos. A minha geração quer que Jericó caia e não dá uma volta nela. A minha geração quer que Naamã seja curado e não tem coragem de dar um mergulho no Jordão. Nem a Aline Barros anda querendo tirar a pedra. Remove a minha pedra. Tirei, você tirei. Quem cuida do seu marido é você, da sua mulher é você, dos seus filhos é você. Pare de responsabilizar Deus por suas atitudes irresponsáveis. É igual gente que faz dívida, mete o pé pelas mãos e põe a culpa no diabo. Pastor Jaime, vai lá em casa porque o devorador está de longe. Nem eu sei devorar assim não, ué. Vai devorar assim lá no inferno. Tem gente que o devorador não vai na sua casa não. Ele tem medo de você devorar as finanças dele. Deixa eu caminhar que eu vou encerrar agora, olha aqui. Quem está cansado, diga amém. Quando fez um buraco no teto e vendo Jesus a fé. Jesus disse uma frase para o paralítico. Qual foi? Perdoados. Mas ele não foi lá para isso.
Acho que os camaradas, pensa, os 4, suadinho desceu ele. Aí Jesus falou, está perdoado. Os caras falaram, não. Deu trabalho demais, velho. Pô, né? Jesus curou? Curou. Só que antes do milagre, qual é o nome da palavrinha? Perdão. Muitos lares, muitas casas, as paralisias permanecem. Porque nós precisamos entender que antes de qualquer milagre, antes de uma cura, antes de uma mudança, tem que ter, onde Jesus está, é uma casa que impera a lei do perdão. Perdão não é sentimento, perdão é o quê? Decisão. Não é sentimento. Ninguém acorda, gente, que vontade de perdoar. Aí me segura que eu vou perdoar. Perdão é sentimento? É uma questão de obediência. Vamos aprender mais do português? Acho que ninguém vai derrubar, presta atenção. Diga perda. Diga perda. O diminutivo desta palavra, o diminutivo de perda é perdinha. O diminutivo de perda é perdinha. E o aumentativo? Perdão. Perdão é uma perda grande. Só que a gente não quer perder. A gente briga até o final. Nós preferimos ter razão do que ser feliz. Perdoar ou perder no ar é deixar voar. Parábola do filho pródigo. O menino diz, pai, estou indo embora e eu quero a minha parte da herança. A gente recebe a herança de quem está vivo? A gente recebe de quem está morto. O que o menino está dizendo para o pai? Para mim o senhor já morreu. Só que quando o menino volta, o pai disse, gente, vamos fazer uma festa? Porque este meu filho estava morto. Quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Shakespeare disse que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Pastor, mas eu tenho a razão. Isso é perdão. Pastor, fui enganado. Isso é perdão. Pastor, ele não merece. Isso é perdão. Isso é graça. Quando nós menos merecemos ser amados, é quando nós mais precisamos de amor. Perdoe, se cure, liberte-se. A última marca de uma casa que tem Jesus. Diga comigo, uma casa que tem Jesus. Tem milagre? Tem ou não tem? Tem paralítico? Tem. Uma casa que tem Jesus tem confusão? Tem. Um barco que tem Jesus tem tempestade? Tem. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. Quando você aceitou Jesus, você não recebeu assim uma carta de euforia dizendo livre dos problemas da vida. Não. Não. No mundo tereis. A Bíblia diz que Jesus, contando no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, tinha 2 casas, da rocha e da... A da rocha e da... Teve chuva, vento e rio. Teve? Em qual das casas? Nas 2. A diferença da casa que fica em pé e da que cai não está nas circunstâncias, está no alicerce. E o alicerce é ouvir e colocar em prática. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca. Não adianta ouvir. Eu não vou em conferência de família, de casais, porque eu já sei tudo. Sabe, mas não pratica. Jesus me diz que toda casa tem confusão. Se você entrou aqui e falou, pastor, na minha casa não tem confusão, levanta a mão que eu vou orar para você ter. Você fica normal. Sabe qual a melhor definição que eu encontrei para família? Diga comigo, família, união de vários pecadores. Uma hora vai dar uma... Entendi que você é tão chato que nem você se aguenta. Entendi que quando você sai do banheiro, nem você quer voltar lá. Você chega com uma plaquinha, com uma caveira na porta. Não entre, uma luz piscando assim. Morte. Somos humanos. Toda casa tem confusão, tem chuva, tem vento, tem rio. Tem paralítico? Tem paralítico.
paralítico, sim. Só que se Jesus estiver nela, a gente corre um sério risco do paralítico sair andando. Uma casa que tem Jesus tem milagre. Uma casa que tem Jesus tem perdão. Uma casa que Jesus está nela. Se a gente der vazão, se a gente der espaço, se a gente deixar, a sua casa muda, a sua história muda, a sua vida transforma. Seus filhos não nasceram para o inferno, seus filhos nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Você não gerou escravos, você gerou promessas de Deus. Seu casamento não nasceu para acabar, o divórcio vai sumir da sua casa, a pedofilia não vai chegar lá, ninguém vai tocar nos seus filhos, a homossexualidade vai bater em retirada, as drogas vão desaparecer. Estou aqui como um profeta de Deus para lhe dizer que antes do final desse ano, você vai encher o seu pulmão de ar para profetizar o que foi cantado aqui hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia!